Bom dia, mais um dia de estudo, da Palavra de Deus, estudo para homens e mulheres, para todos aqueles que querem aprender um pouco mais a palavra. Se você não está recebendo bem os áudios, se está tendo algum problema aí de receber, ou se a pessoa que repassa para você não repassa, se você quer, entre em contato, manda um e-mail, a gente dá um jeitinho. Aliás, eu sempre deixo meu e-mail no final, para que se um dia você sentir no coração de compartilhar alguma história, algum aprendizado, algo que marcou sua vida, eu sei que vai edificar bastante a minha vida e a sua também. E eu deixo também o e-mail para que, como a gente está nesse estudo agora de mulheres da Bíblia, se você quiser deixar alguma sugestão de alguma mulher que você queira em especial, a gente pode estar aí junto estudando um pouco mais. Hoje, dando continuidade nas histórias, de Gênesis, nós começamos lá com a Eva, e toda mulher, a gente está estudando, dando sequência, estudamos as mulheres de Jacó, que foi Raquel e Lia, e hoje nós vamos estudar sobre a filha dele, essa mulher, que estava aí no meio de 12 irmãos, o nome dela era Diná. Se eu pudesse dar um título, eu colocaria Traída pelo Mundo, É uma mulher que foi uma vítima, um pouco inocente. Aqui em Gênesis 34:1 começa a história dela, que fala: ora, Diná, filha que Lia dera luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Antes de começar, eu queria ler com você lá em 1 João 1, 1 João 1, do 5 ao 9, que fala assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, falemos mentiroso e a palavra não está em nós. Aqui é uma palavra maravilhosa que fala que Deus é luz, Fala sobre o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Aqui fala bem claro para nós que se a gente anda em treva, a gente não tem luz. Como que a gente anda em treva? E aqui fala também que aquele que fala que não tem pecado, mente. Então, se eu não ando em treva, eu não tenho pecado, não posso falar que eu não tenho pecado. Todos nós temos pecado. E quando a gente peca, a gente anda em treva. E o que Deus quer? Que a gente confesse os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Só Ele pode nos purificar de toda injustiça. Quando nós cometemos algo, muitas das vezes não confessamos. Aí ele vai ficando esse erro, essas falhas, esses questionamentos dentro de nós. E a história de Diná, que é a filha de Jacó, começa quando o pai, Jacó, estabelece uma cidade, Ele vai morar numa cidade nova, E aí ela tá lá, chegou na cidade, ela sai para conhecer os arredores, talvez, fazer alguns amigos. E aquilo que começou como um passeio para conhecer o território onde ela estava, termina num trágico estupro, porque ela teria futuramente aí, por causa dessa decisão de sair sozinha, desprotegida naquela terra, ela ia ter que conviver com o trauma do estupro e teria pouca chance de um casamento, que naquela época era mais rígido, era terrível, a mulher que tivesse relações antes do casamento, ela não teria quase nenhuma chance mesmo de ter um casamento bom. O estuprador, ele era um príncipe, e ele se apaixonou por ela e pediu a mão dela em casamento. Ele cometeu um erro terrível, mas ainda procurou ter uma atitude honrosa, Mas não deu certo. Os irmãos dela, eles ficaram revoltadíssimos. E uma simples escolha dela de fazer um passeio sozinha acabou em estupro.
Todos os homens da cidade foram assassinados, mulheres e crianças foram escravizadas. Jacó, a sua família, tiveram que abandonar o lar. E as chances dela de conseguir um casamento, né, os seus sonhos, coisas que ela queria, né, desapareceu. E o nome de Deus foi desonrado entre os idólatras, né? Um passeio sozinha é o que eu queria meditar com você hoje. Quando eu li que nós devemos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo, para nos ajudar. Não somos, gente, capazes de andar sozinha. Dar um pulinho no mundo é perigoso. Pode mudar todo o rumo da nossa vida, os projetos bons, os nossos sonhos, eles podem mudar assim completamente. Eu lembro de uma aula que eu dei na Coutinho, né, à noite, que eu dava aula para as crianças antigamente. E eu tinha perdido a aula do dia e eu fiquei desesperada. Eu sabia que era sobre o Espírito Santo. Eu olhei lá, tinha um equipamento das meninas, das minhas filhas, era uma bola de vidro e você ligava ela na tomada, ela emitia uns raios. E aqueles raios ficavam assim dentro da bola e fazia raios coloridos e tudo. E eu levei aquilo para a aula. E aí eu fiz uma fila lá, falei bastante sobre o Espírito Santo, né, o que ele é, o que ele é a presença, o que é o perdão, tudo sobre ele. Falei com os alunos e peguei essa bola, liguei na tomada, eles ficaram encantados, né, com aquela energia dentro da bola, aqueles raios coloridos. E falei, olha, agora você pega um dedinho e põe em cima da bola de vidro para ver o que acontece. Quando eles colocavam, todos aqueles raios se uniam em um só e ele ia para onde o seu dedo estivesse. Então, se você mudar o dedo para baixo da bola, o raio vira para baixo da bola. Ele vai seguir o seu dedo. E assim eu disse que é o Espírito Santo, né? Porque ele nos segue quando nós estamos junto com ele, assim como o raio daquela bola virou um só. Entendeu? Uma energia virou um só, tinha sincronismo ali entre os dois, né? O corpo humano e aquela energia elétrica. Eu não sei explicar, né? Não tenho estudo para isso, mas eles entenderam bem o que era a presença do Espírito Santo e eu quero que você explique, que você entenda com essa explicação, né? Que o Espírito Santo nós temos que andar com ele para que ele fique conosco, né? Não dê um pulinho no mundo, porque você vai ficar sem proteção, você vai perder esse sincronismo, você vai deslocar o Espírito Santo, né? Deus, ele é educado, ele nos dá a livre escolha. Hoje, medita, né, em João 1, a partir do 5, que eu li para você, e saiba que se você tem dado um pulinho fora, né, do que Deus tem para você, confesse o Senhor, recebe o perdão dele. Às vezes você fala, não tenho dado pulinho nada, minha vida é correta. Se você vê coisas erradas na internet, você está dando um pulinho no mundo. Se você assiste filmes, coisas na televisão que desagradam ao Senhor, você está dando um pulinho no mundo. Se você não tem buscado a Deus, você está dando um pulinho no mundo. São tantos os exemplos. Sheila, mas a gente tem que viver fanático. Não é nada disso. Deus não quer o nosso fanatismo, Deus não quer o nosso sacrifício. Ele quer a nossa obediência. A vida está aí para ser vivida. A Diná, quando chegou lá na cidade, ela podia muito bem chamar um dos irmãos dela e falar, olha, eu quero tanto conhecer aqui, vamos comigo. Quer dizer, se ela tivesse feito essa escolha, ela não estaria desprotegida. Ela teria chamado alguém para ir com ela. E hoje eu peço que você peça ao Senhor para que o Espírito Santo ande com você aonde você estiver, por onde você andar, as escolhas que você faz. Né, igual casamento, a pessoa não casou ainda, tem um cara lá que é grosso com ela, bate nela, fala um tanto de coisa errada, acha que depois que casar, o que vai acontecer? O cara vai mudar, vai ser uma pessoa melhor, não vai. Isso é dar um pulinho no mundo, você está vendo o que é errado e ainda persiste nas coisas erradas. Você tem que ser firme com Jesus, escolher as coisas certas, às vezes dói no começo, mas é a melhor coisa. Eu já li para você Isaías 30 lá no finalzinho que deixa claro para a gente lá que o Espírito Santo está atrás de nós, né? E ele nos diz, esse é o caminho, andai por ele. Por quê? Porque ele nos direciona no caminho que a gente deve andar, através da nossa consciência. E viver com Deus é bom demais, tem tanta coisa linda para a gente conhecer, para a gente ver, pessoas maravilhosas para a gente conhecer, experiências maravilhosas de oração. Sofremos muito de estar com Deus, mas no mundo é muito pior,
é muito pior, porque nós ficamos desprotegidos. E hoje não dê um pulinho no mundo, né? Não faça um passeio sozinho. Fica com Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. sheilafonso@bol.com.br